Existe um momento da nossa história que as pessoas acreditavam que a Terra ela tinha um final, um limite. Ela não era redonda, ela tinha um final. Existia um horizonte. E ali no horizonte era o final. Então, a partir de um momento, o Aristóteles chega, ele começa a falar assim, olha, por padrões de observação, será que é isso mesmo? Começou a se perguntar. E ele percebeu, através da observação, que, olhando para o horizonte, ele via o mastro de um navio ali no mar. E depois ele via um navio completo. Ele percebeu o seguinte, olha, se existe um limite, por que eu não vejo toda a embarcação por completo? Eu vejo primeiro a parte mais alta, e depois ela vai sendo revelada como um todo. Pode ser que essa terra ela não tenha um limite, ou não seja achatada, ela pode ser esférica. É a única explicação para que eu veja primeiro o mastro e depois a embarcação. Começou a descrever a sua teoria sobre isso. Depois disso, vem um cara chamado Ptolomeu e vai falar o seguinte, olha, se Aristóteles falou que essa terra ela é redonda, talvez ela possa ser o centro do universo. E se ela é o centro do universo, nós fomos colocados aqui como criaturas de Deus. Nicolau Copérnico fala sobre isso. Deus o colocou aqui porque nós estamos no centro de toda a criação. E tudo que dá em volta, todo aquele movimento de translação acontece de acordo com a terra está estática e tudo se move em nosso redor. Por muito tempo, as pessoas acreditavam assim. Aí chega um camarada chamado lá, Galileu Galilei, ele começa a entender que, olha, existe um movimento que está acontecendo, mas eles estão tudo retinho, então. Eles estão tudo numa sequência, parece, não existe um colapso. Eles não batem um no outro, não existe uma confusão. É tudo certinho, tudo casadinho. Não é possível. Tem que ter algo, tem que ter uma força que segura isso neste lugar. Porque isso é muito grande, isso é pesado. Tem alguma coisa segurando aqui. E ele vai descrever alguma teoria sobre essa força. Uma força que puxa, outra que retrai. Mas não sabia o que a força era essa. Tempos mais tarde, um camarada chamado Isaac Newton, debaixo de uma árvore, jogando uma maçãzinha para cima e para baixo, em seu tempo de contemplação, pensativo, para cima e para baixo, pensando nas coisas, ou talvez viajando na maionese. E no momento que ele joga a maçã para cima com uma força, ela volta e cai na cabeça dele. E aí existe um start, um estalo. Ele fala, rapaz, como não pensamos nisso? Eu fiz uma força X, foi para cima, existiu uma desaceleração do corpo, ele chegou a anular, ele ficou parado ali. De repente esse objeto ele começou a pegar aceleração para baixo. Ou seja, existe uma força de baixo, de cima para baixo, que está sendo incidido sobre esse objeto. Ele chamou isso de gravidade. Isso foi uma descoberta revolucionária nesse tempo. Isso gerou vários mecanismos, insight para outras teorias, outros esquemas matemáticos. E aí ele começou a fazer cálculos. Quem não sabe, Isaac Newton foi aquele que criou o cálculo para os engenheiros de plantão. Vamos dar um glória a Deus por ele, porque a matemática não era suficiente para o rapaz. A matemática não era suficiente para o cara, né? Talvez um caderninho não era suficiente para uma equação. Ele tinha que criar o cálculo 1, 2, 3, misericórdia. A turma aí da engenharia já está sabendo, né? Que a gente repete nesses trem demais. E a partir daí, ele entendeu, existe uma força que incide aqui para o centro da Terra, gravidade. Mas também esses corpos que estão lá, eles estão sendo segurados por essa força, mas em contrapartida, eles estão sendo repelidos por outra força. Que força é essa? Ele não sabia até. Que força é essa que está repelindo? Mas existe algo puxando para o centro. Anos mais tarde, um rapaz chamado Russell, em seu tempo de observação, ele começou a observar os astros do céu, a lua, as estrelas, os planetas. Ele observava e ele verificava alguns planetas com a cor mais avermelhada. A partir de um tempo, nesse tempo de observação dele, que durou alguns anos, agora ele percebe esses mesmos objetos estelares, corpos estelares, com a cor, com a pigmentação mais azulada. É aí que ele entende e faz um experimento. Pega uma gota de água, joga uma luz, a luz é refratada entre a cor do arco-íris, que vai do infravermelho a ultravioleta. E aí ele entende, existe algo acontecendo aqui. Essa observação de tempos atrás não é a mesma que eu estou observando hoje. Se está indo do infravermelho para o ultravioleta, esse corpo está se expandindo. Uau! Uma descoberta também revolucionária. Existe um universo que está se expandindo. Então essa força que está acontecendo é o quê? Um universo em expansão. Então, estudiosos começaram a estudar sobre isso, está expandindo esse universo, o que está acontecendo? Então as coisas estão se afastando uma da outra, Mas como que vai acontecer isso no futuro? Começou estudos sobre isso. Chegaram a uma data, mais ou menos, estimada, de quanto tempo seria essa expansão? De 10
a 20 bilhões de anos-luz. É muito tempo, gente. Eu não sei você, mas não entra esse número na minha cabeça. É muito tempo para se aprender. Agora, é aí que começa a minha viagem. Eu falei isso tudo para a gente poder contextualizar. Agora começa a rebobinar esse tempo todo. Pensa que existe uma manivela aqui e a gente está rebobinando esse tempo todo de universo. Usa a sua mente fértil aí. O que vai acontecer? O que está acontecendo na sua mente? Aquilo que estava impelido agora está vindo e se condensando em um único lugar, sim ou não? Está vindo, a gente está juntando. Quem aqui pegou uma latinha e começou a amassar na mão? Quem aqui teve uma força que amassou a latinha na mão uma vez só apertando ela? Difícil. Mas agora imagina esse universo se condensando em um único lugar. Uma força tão forte, uma força tão pesada, uma força tão única, que é descomunal, comprimindo tudo que você está vendo, tudo que existe, tudo que você está pensando que existe, em um único lugar. Rubble disse, em sua teoria, que isso era um ponto singular. Um ponto, como se fosse de um fundo de agulha. Imagina o universo todo condensado em um fundo de agulha. Agora pense comigo, tamanha força exercida para que o universo estivesse ali. Pensa comigo. É muita força. Na exatas a gente chama essa força de N. Mas vamos chamar essa força, dá número para ela. Vamos falar que essa força é uma força 100. A gente tem a unidade 100 nessa força. Então é uma força muito forte, é uma força muito grande. Esses mesmos homens que estudaram tanto tempo de história, tanto tempo de ciência, chegaram a uma conclusão. O universo, ele se condensou em um único lugar. Mas para isso precisa ter um start. Precisa ter um início. Um Big Bang. Foi o que eles chamaram. Só que uma única pergunta ficou no ar. Como que isso estourou? Como que isso se expandiu? Porque para essa força poder colapsar, precisaria algo externo ser inserido dentro dela. No caso, a partir de uma unidade a mais. Se eu fizesse uma força 101 vezes mais forte da força que estava condensando, isso colapsaria. Tem um homem chamado Stephen Hawking. Ele é aquele rapaz da cadeira de roda, que ficava com o rostinho assim, tinha um buraquinho aqui, falava igual um robô. Ele escreveu um livro, uma breve história do tempo. Essa história que eu acabei de narrar para você é o primeiro capítulo desse livro. Esse homem falava que era ateu, não acreditava em Deus. Muitos desses homens também não acreditam em Deus. Então não atribui tudo isso a uma grandeza que ele é. Mas esse homem, nesse mesmo livro, fala que para alguém, para que tudo isso colapsasse em um universo em expansão, só poderia ser Deus. Só poderia ser uma força maior, só poderia ser uma energia maior. Eu prefiro acreditar que seja uma energia maior, diz ele. Mas é bem possível que possa ser Deus. Está escrito no livro de um homem que se declara ateu. Rafael, por que você falou sobre tudo isso? Para que você comece a pensar na sua cabeça, qual é a grandeza do nosso Deus? Como ele é grande? Alguém aqui sabe qual o tamanho da Terra em que nós estamos pisando? Você sabe que você está no planeta Terra, sim ou não? Amém? Planeta Terra, estamos na galáxia qual? Via Láctea, né? Não é Andrômeda não, hein? Andrômeda lá dos negócios? Não. Estamos aqui na Via Láctea, planeta Terra. Qual o tamanho da circunferência? 4.000 quilômetros. Mais ou menos isso a circunferência, um pouquinho mais. Agora, para você entender um pouquinho da grandeza de Deus, você sabe qual a circunferência do Sol, uma estrela mais próxima que nós temos? 110 vezes o tamanho da Terra. Não está compreendendo ainda na sua cabeça? Espera aí, eu vou te dar mais dados. Quem aqui sabe das Três Marias? Cadê os cruzeirenses aí? Se diz que é um cinturão de Órion ali, né? Existe uma constelação de Órion, que fala que é constelação de Órion. Existe uma estrela na constelação de Órion chamada Betelgeuse. Engraçado, né? Botaram esse nome na estrela. Ninguém sabe quem botou esse nome na estrela. Se você olhar no catálogo da NASA, essa estrela não tem nome de quem botou. Quem é o cara que botou? Não, desconhecido. O nome é Betelgeuse. Curiosidade aí. Betel, casa de Deus. Geuse, portal. É o portal da casa de Deus, ó. Curiosidade. Eu fiquei intrigado com isso. Então essa estrela que eu quero ver, qual o tamanho dela? 660 vezes o tamanho do Sol, que é 110 vezes o tamanho da Terra. E eu fiquei, caramba, aonde vamos parar? Meu Deus do céu. Então quantas estrelas nós temos na nossa própria galáxia aqui? Só para a gente se situar. Mais de trilhões de estrelas, que estimas? Eu falei, pelo amor de Deus, se é mais essas estrelas tudo gigante aí, o que vai acontecer? Eu estou me diminuindo, cada vez que eu olhava eu ficava mais pequeno, porque eu já sou pequeno, não sei se você percebeu. Mas eu me encolhia mais, eu ficava mais pequeno diante dessa grandeza. Eu falei, não é possível, não é possível. E aí eu ia mais, olha, se a gente está aqui nessa galáxia que é muito grande,
Quantas galáxias então nós temos? Mais de 4 trilhões de galáxias. Eu falo, o que é isso? Que loucura! Me ajude. O Senhor criou tudo isso. A palavra fala assim, dele se proveu todas as coisas, a partir dele tudo foi criado. Então tudo isso partiu do próprio Deus. Uau, meu Deus do céu, isso é muito grande. Eu vou te dar mais um dado. Do universo observável, nem 10% o homem conseguiu observar. Isso tudo que eu te falei é algo que o homem conseguiu enxergar até hoje através da ciência. Existe muito mais. Existe uma imensidão maior, algo muito maior que nós. Então é sobre essa grandeza que eu vim falar para vocês, porque é sobre esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, que um dia estava lá em seu trono de glória. Ele decidiu vir aqui na terra, olhar por mim, por você. Olha, diante de todo esse universo, existe aqui uma pessoa necessitada, é para ela que eu vou me revelar. Olha, diante de todo esse universo, tem uma pessoa que se diz muito insignificante. Você não é insignificante, eu estou aqui para te abençoar, eu te amo, eu quero estar presente junto a você. É desse Deus que estamos falando. Não é um Deus distante, é um Deus perto. Um Deus tão grande, tão imenso, tão maravilhoso. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Quem gosta de Kit Kat, levanta a mão. Glória a Deus, gosto muito. Então, vamos lá no meu fantástico mundo de Bob aqui da minha cachola. Imagine que no bolso de vocês, na bolsa da sua senhora aí, tem muito... Senhora, desculpa, tá? Já me disse, senhora. Muito Kit Kat aí, glória a Deus. Em nome de Jesus, no final do culto você vai me dar o Kit Kat, aleluia. Então, bota na sua cachola. Eu que gosto muito de Kit Kat, vocês estão lançando Kit Kat para mim. Eu estou pegando Kit Kat porque eu gosto muito e estou ingerindo esse Kit Kat. Então na sua mente aí começa a me imaginar comendo esse Kit Kat. Daqui a pouco a minha barriga aqui ela vai começar a crescer, sim ou não? Amém? Eu vou começar a dar uma engordadinha, sim ou não? Daqui a pouco eu estou me parecendo com o Davi Kaiser, sim ou não? Glória a Deus. Agora imagina que essa gordura ela vai começar a crescer agora. Pensa comigo, fecha o seu olho para você imaginar melhor. Eu estou crescendo aqui, eu estou muito grande. Essa parte da minha pança está chegando no início daquele tablado ali, beleza? Agora essa parte dessa minha perna aqui está chegando no outro início do tablado ali, beleza? Eu estou imenso, falar a verdade, estou muito grande. É nessa grandeza que eu estou falando para você, porque existe um atributo de Deus que é a onipresença. E essa onipresença, muitos acreditam que são várias presenças de Deus em vários lugares. Eu não acredito assim, eu acredito em um Deus grande que é tão enorme, tão imenso, que Ele ocupa todo o espaço, todo o universo. E é sobre esse Deus, é sobre todo esse espaço que Ele está preenchendo, é o que nós estamos falando. Talvez esse universo exista, que está encaixado em toda a pessoa do nosso Deus. A palavra vai dizer que a terra é como o estrabo de seus pés, lugar de descanso dos seus pés. A palavra vai dizer que toda a terra exalta a grandeza desse Deus. Os astros exaltam a grandeza desse Deus. E o que eu quero dizer para você hoje, que esse Deus que é tão grande, decidiu se diminuir para habitar no meu e seu coração. Um Deus imenso, maravilhoso, gigante, decidiu que a morada dele é no meu e seu coração. Que eu coloque de pé.